Opa! Terça-feira infernal e não de carnaval. Nem os jornais e as emissoras de rádio e televisão me parece que conseguiram alcançar o tamanho da bomba atômica que foi a aprovação pela Câmara dos Deputados por 448 votos a 3 no primeiro turno e já em seguida, em meia hora, 453 a 6 no segundo. De um projeto de 2015 que entrega o orçamento aos deputados. Eu pensei em dizer para você que isso era um golpe, já que estamos aí nas proximidades da festa nos quartéis do golpe de 64, mas é muito pior do que um golpe, é um assalto aos cofres públicos, que faz aquele assalto que o PT fez nos governos Lula e Dilma parecer coisa de menor, abandonado. Olha aqui, os deputados vão ter poder de exigir o fim do contingenciamento, ou seja, a possibilidade que o Poder Executivo tem de não pagar verbas que foram decretadas pelo Congresso no orçamento. Isso se chama orçamento impositivo e se usa em democracias sólidas, antigas, nas quais o povo é representado no Congresso. Não é o caso do Brasil. A Câmara não representa a sociedade brasileira, que só se pronuncia em eleições majoritárias. No Senado e nos cargos presidente, governador, prefeito, nos cargos do Executivo. A Câmara é eleita pelo sistema proporcional. Isso possibilita que os deputados não sejam responsabilizados por nada. Por exemplo, o homem mais poderoso hoje do Brasil não é o Bolsonaro, que teve 58 milhões de votos. É o Rodrigo Maia, que quase não foi eleito deputado do Rio, com 70 mil votos. Porque com esse assalto, com esse golpe sem mão armada, porque os militares não têm nada a ver com isso, o Congresso simplesmente passou o orçamento de 91% engessado, que já é hoje e que já é um absurdo, para 97%. As emendas parlamentares dobraram. Aí o Bolsonaro vai para o cinema ver um filme lá sobre o milagre da fé. E o Eduardo Bolsonaro faz um discurso lembrando que em 2015, quando o projeto foi lançado, ele e seu pai votaram a favor dele. Acontece que o projeto não foi votado porque é absurdo. E é preciso alguém explicar ao Eduardo e ao Jair Bolsonaro que eles não estão mais na oposição. Em 2015 eles eram a oposição. Esse projeto só pode interessar a oposição, que não tem mais voto no Brasil, mas ainda tem o Congresso na mão, conforme ficou comprovado nessa votação. Essa votação absurda só tem um jeito agora de ser corrigida. Ou por um milagre, já que o Bolsonaro foi para o filme, deve ter aprendido a fazer milagre, ou então por uma votação séria e decente no Senado que a derrote. O Brasil só pode ter orçamento impositivo no dia que os deputados forem eleitos por voto distrital e que a representação seja realmente condizente com a vontade da sociedade. Porque hoje o voto do paulista, por exemplo, é 70 vezes mais insignificante na Câmara do que o voto do Amapá. Amapá, que é o estado do senhor Davi Alcolumbre, que é o Renan Calheiros repaginado, né? O Davi Alcolumbre já disse que vai votar a favor disso, porque ele é do DEM, isso é o golpe do DEM. E sabe quem estava no Congresso ontem? Enquanto o Bolsonaro ia para o cinema, quem estava lá? O Nix Lorenzoni, que botou o presidente da Câmara, que botou o presidente do Senado e que representa um partido chamado DEM, que não teve voto do eleitor e que manda no Congresso e no Palácio do Planalto, no gabinete dele, ao lado do gabinete do presidente. Aliás, essa foi uma oportunidade que eu tive para entender porque é que o Bolsonaro se recusa a governar. Eu pensei que ele estava... Até hoje os jornais também não perceberam isso, as emissoras de rádio. Diz que ele está no palanque. Não, ele não está no palanque, ele continua na oposição. O discurso do Eduardo Bolsonaro nessa votação infame de ontem à noite, da terça-feira infernal, esse discurso é o discurso de quem recorda discursos da oposição. Quer dizer, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, que também votou contra
a CPI da Lava Toga lá no Senado, né? É o discurso de oposição, não é de governo. Por isso que tem tanta lambança nesse governo, né? Pois é, o Alcolumbre já disse que apoia, né? Vamos esperar. Bom, eu também quero aqui me penitenciar com você, que eu não sabia que esse projeto ainda estava para ser votado. O Rodrigo Maia tirou da gaveta para se vingar do Bolsonaro e do Moro. Agora, ontem o Rodrigo Maia, sem saber direito, porque ele é meio bobinho, né, um nhonho, desmentiu o que ele falou quando tentou humilhar o Moro. Você se lembra que ele disse que o pacote anticrime do Moro é um copia e cola de um texto que ele tem em mãos e que foi, digamos, organizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal? Eu quero avisar vocês que o Alexandre de Moraes, que é um voto tucano e MDBista, tanto do Eduardo Azeredo, que está preso em Minas, quanto do Temer, que foi preso no Rio, foi voto de Minerva dessa decisão absurda de passar os crimes de Caixa 2 de políticos para a Justiça Eleitoral, e poderá vir a ser o voto que vai mandar o Lula para casa com essas tornozeleiras que não valem nada, ou sem, hein? Dia 10 de abril, se prepare para isso. Pois bem, o Alexandre de Moraes foi lá à Câmara e ficou claro na Câmara que tem dois textos. O texto dele é só sobre segurança pública. Esse texto o Rodrigo Maia vai aprovar, segundo ficou claro depois de uma entrevista do capitão Augusto. Porque agora os líderes tudo tem patente militar. Esse capitão Augusto, essa besta, essa anta, já disse que é meio difícil o pacote anticrime do Moro ser aprovado. E ele é o relator, hein? É o relator. Imagine só. Pois então, o texto do Moro é completamente diferente. Não tem muitas... Por exemplo, a questão da prisão após a segunda instância, que é definitiva sobre o caso Lula, o projeto do Alexandre de Moraes não consta. Então não é um copia e cola. Ou então, o que todos nós já sabemos, Rodrigo Maia é falso e mentiroso e passou a perna no governo. Agora está dando entrevista dizendo, não, esse projeto não tem nada demais. Esse da terça-feira infernal, né? Não é bem assim. É uma bomba atômica. O projeto os deputados se sentam no orçamento e dane-se o governo. E aí a família Bolsonaro, que não aprendeu a governar, não saiu da oposição, não percebeu isso. Aí o líder do governo na Câmara, o líder do PSL na Câmara, quer dizer, a líder do governo na Câmara, né, a Joyce Hasselmann, o líder, né, o Major Vitor Hugo, outro oficial, né, todos votaram porque não entenderam nada, votam pelo sopro que vem não sei de onde. O Rodrigo Maia não, isso é força do Congresso, vai ficar mandando em tudo, todo o seu dinheiro, tudo que for arrecadado por você, os deputados que você não controla, que você não os obriga a votar com você, é que vão dominar. Bom, estamos no mato, não é sem cachorro não, estamos em cima da árvore e acuados pela cachorrada, graças a esse frango. Agora fica o Bolsonaro preocupado em fazer festa para o golpe, a intervenção militar de 64. E intervenção militar que, segundo os historiadores da nova política, foi uma intervenção do Congresso. Aí talvez o Congresso, baseado nisso, resolveu intervir mesmo para valer agora. Porque esse negócio foi um golpe. Mas isso não tem a menor importância. Eu estou com Janaína Pascoal. Pelo amor de Deus, deixe 64 em 64 e comece a trabalhar pelo futuro. Porque o presente são 12 milhões e meio de brasileiros nas calçadas desempregados. Tá certo? Pois bem, por falar em calçada e desempregados, vamos falar do PT, né? Eu queria aqui pedir desculpas. O Walter Maiorovitch me ligou para me dizer, rapaz, você esqueceu do Suplicy. Mas o Suplicy não se deixa esquecer. O Suplicy deu uma entrevista para um negócio chamado BuzzFeed, deve estar me dizendo que é BuzzFeed mesmo, dizendo o seguinte, não, temos que saber bem o que é que houve, Na verdade, não foi bem assim, porque ele passou a vida inteira dizendo que esse César Batista era um herói. Pois bem, ele continua acreditando no César Batista. Aí o Roberto Freire
presidente do PPS, fez um tweet que eu achei muito engraçado. Mas é claro, ele acredita na inocência do Lula, por que não vai acreditar no do Cesare Battisti, na verdade? Pois é, ele está certo, né? A questão toda é a seguinte, meus amigos. O Tarso Genro, quando governador do Rio Grande do Sul, condecorou o Battisti. O que é que o Eduardo Leite, atual governador, vai fazer com a condecoração? Por favor, não fiquem aqui com grosserias aqui para responder essa pergunta, hein? Pois é, o Tarso Genro disse que precisa ser informado. Tasso, você que escreveu os artigos mais confusos que eu já tentei ler na vida, na página 2 da Folha, dá um telefonema pro Walter Fanganiello Mairovitch, que ele vai te contar o que ele me contou por WhatsApp, que é o seguinte: a confissão do Cesare Battisti de que é um criminoso frio, cruel, que matou as pessoas porque pensavam diferentes dele, essa confissão foi obtida numa conversa com o procurador lá de Milão, pedida pelo advogado do próprio Battisti, que se chama Davide Steccanini. Pois bem, além das 2 mortes que ele cometeu e das 2 mortes que ele, das quais ele foi mandante, o Cesare Battisti confessou também que ele tinha uma prática chamada gambizazine, desculpe. Sabe o que é gambizazine? É atirar na perna da vítima para aleijá-la e, ao caminhar, mancando, a vítima lembrar que é um fascista, que é um direitista. Você acha que esse método... Eduardo Suplicy, você gosta do método? Você gosta que alguém de direita dê um tiro na sua perna para marcar que você é comunista? Hein, Eduardo? Vai enganar trouxa, né, cara? Pois bem, o Walter, que conhece muito bem essa história toda da Itália, ele é o presidente do Instituto Giovanni Falcone de Criminologia, ele contou o seguinte, que 2 médicos, Diego Fava e Giorgio Rossanigo, e um agente penitenciário lotado no presídio de Verona, na Itália também, Antonio Nigro, foram vítimas. Além das vítimas, o filho do cara que ficou paraplégico. Agora, essas vítimas foram alejadas com um tiro na perna pelo senhor Cesare Battisti. Então, eu quero dizer o seguinte, o Roberto Freire tem razão. Quem acredita até hoje que o Lula é inocente, só deve acreditar que, mesmo confessando, o Battisti é inocente. E o Mairovitch me contou o seguinte: o advogado sabe que com essa confissão, na qual ele contou a verdade, ele não vai mais para a prisão que é mais dura, que reúne terroristas. E também pode obter, daqui a um longo tempo, saídas temporárias. Se você queria saber por que é que ele confessou, não foi por uma questão ideológica, ou por vergonha, ou por arrependimento. Ele foi para ganhar, daqui a alguns anos, o direito de sair do presídio, né? Pois bem, para terminar, que eu estou me alongando muito, porque hoje, para falar da terça-feira infernal, eu talvez gastei muito tempo, eu quero lembrar o seguinte: o COAF, que vocês tanto criticam, vocês, alguns aí da extrema-direita, notificou o Ministério Público que alguém foi ao Banco Santander em outubro, mês das eleições, e que tentou depositar 20 milhões de reais em dinheiro vivo. 2 malas de viagem grandes. Pois é, o Luiz Vassalo, repórter da mídia golpista, né, lá do Estadão, descobriu isso no meio da papelada do Ministério Público, publicou, até a UOL, que é a empresa concorrente, publicou, e aí o Ministério Público descobriu o óbvio. O Ministério Público não foi lá conversar com o gerente, não pediu as imagens, e agora está querendo resgatar essa história para ver se manda o Temer de volta para a cadeia. Isso mostra que o Ministério Público não é infalível. Ao contrário, é mais incompetente do que infalível. E não vai levar o Temer de volta para a cadeia com isso, porque perdeu a chance. Tinha que ter interrogado o gerente,
tinha que ter pedido as imagens, tinha que ter botado a Polícia Federal para identificar quem foi depositar esse dinheiro, que é a prova mais óbvia e que está contemporânea para contradizer de vez o infame despacho do desembargador Antônio Ivan Atier, do TRF2. Olha, uma quarta-feira de sol, mas a terça-feira ontem também foi linda e assim mesmo foi infernal. Eu me despeço aqui de você direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.